Fala, igreja! Hoje nós estamos aqui realizando um sonho, né? Um sonho que nós já estávamos planejando há algum tempo. O sonho de ter o podcast da nossa igreja. Eu sou o pastor Cristiano, para você que não me conhece. E nós vamos começar a tirar esse sonho do papel hoje aqui nesse podcast que se chama Fala Igreja. Qual que é o objetivo e qual que é o propósito desse podcast? É ouvir pessoas que têm se relacionado com Deus, que têm sido tocadas pelo Evangelho, que têm experimentado o cristianismo e têm transformado as suas vidas e a vida de outros através disso. Pessoas que servem a igreja, pessoas que foram tocadas pelo Senhor e têm um testemunho que acrescenta a nossa fé. Então estamos aqui reunidos para dar início a esse sonho, reunidos nesse lugar maravilhoso aqui no Estúdios Hits, né? Hits Produções, não é, Ricardo? Né? Ricardo que agora é Ricardinho, não é mais Ricardão. Libertamos o Ricardão dele, irmão nosso na fé, né? Agora ele é o Ricardinho da Tatá, um abraço pra Tatá aí também, que é a esposa dele, não é verdade? E é o nosso, vamos dizer assim, editor, nosso diretor, o dono desse lugar maravilhoso, com essa estrutura maravilhosa, que tem nos abençoado. Então você que é de Patinga, já deixo esse recado pra você. Se você quer contratar um bom videomaker, não contrate um bom, contrate o melhor. Ricardo, aqui nesse estúdio maravilhoso, com essa estrutura, com esse maquinário excelente, vai fazer o melhor pra você. E antes de eu começar também, eu queria falar sobre os patrocinadores do nosso canal, que não tem, não é? Mas já deixo aqui um espaço para quem quiser, assim, né? Só se Deus tocar no seu coração, irmão, não é verdade? Para poder manter isso daqui e a gente continuar fazendo muitos podcasts como esse que nós vamos fazer hoje. E hoje, de uma maneira muito especial, fiz questão de convidar esse casal que eu amo muito, que eu já pastoreio há 10 anos, uma década, que são da nossa igreja, que eu acompanho, que eu conheço a história, o Rocha e a Paola, que tem um testemunho maravilhoso. Deus, boa noite aí, boa tarde, bom dia, né? Isso vai depender do horário que estiverem vendo a gente, Rocha. Se apresenta aí. Olá, pessoal. Eu sou o Rocha. É um prazer estar aqui, é uma honra poder contribuir com o reino, poder aqui trazer uma palavra do meu testemunho, poder edificar vidas através desse momento aqui. E a Paola, mais conhecida como esposa do Rocha, a guerreira de fé, na verdade, se apresenta aí, Paola. Tô tolerando há muitos anos, glória a Deus. Mas, como já disseram, Paola do Rocha, estamos realmente aqui para servir, para contribuir, e é uma honra estar aqui nesse momento. E eu espero que realmente vidas sejam impactadas por este podcast. Glória a Deus, glória a Deus. Rocha e Paola, vocês sabem o porquê eu convidei vocês, né? Com certeza vocês sabem, né? Eu conheço, talvez hoje eu conheça até mais um pouco do testemunho de vocês, da história de vocês, de como foi todo o processo de libertação. Eu acho que essa é a única palavra que a gente pode usar numa situação como essa. Vocês tiveram inúmeras experiências num mundo que muita gente está nele hoje, não é verdade? Muita gente que é dependente químico, está entrando no mundo das drogas, estão começando a ter as primeiras experiências, ou já estão cansados desse mundo e não sabem nem como sair, né? Vocês passaram um processo, vamos dizer assim, parte da vida de vocês nesse mundo, vamos dizer assim. Por isso eu queria que vocês começassem falando um pouco sobre as experiências que vocês tiveram antes de passarem por esse processo de libertação, né? E nós vamos também falar sobre como foi esse processo de libertação na vida de vocês dois. Mas vamos começar falando primeiro como começou, né? Vocês começaram a usar drogas juntos, vocês começaram, se encontraram nesse mundo. Conta um pouco dessa história aí, vai, Rocha, fala você primeiro. Então, desde os 16 anos, né, que eu comecei a usar droga lícita, que era o cigarro, o álcool, e fui conhecer a maconha um pouco mais para frente, o período onde eu queria ser aceito pelas rodas de amigos. Eu não conhecia a Paola. Paola tá bem mais na frente, Então, assim, você começou menor de idade ainda. menor de idade. E assim já fica um alerta para todo mundo que acha que isso acontece quando tá mais velho ou algo do tipo, que a gente tem inúmeras crianças hoje, que a gente pode dizer assim, até muito menos do que 16 anos, já completamente envolvidas nesse mundo, né, Rocha? Você começou com 16, né? Verdade, pastor.
Aos 16 anos, uma família um pouco desestruturada, meu pai e minha mãe se separaram e eu presenciei muitas brigas de casais e aquele adolescente rebelde, né, que queria chamar a atenção deles, porque o errado era o gostoso de fazer. E pessoas influenciam pessoas. Então eu busquei nos amigos, tá, no mundo, aquilo que eu não tinha dentro de casa, que era um amor, que era a presença ali das famílias. Então, o mundo ele te dá de bandeja, ele te serve de tudo. Então, aquilo ali, aquele refúgio para mim, foi um momento onde que eu conheci a maconha, onde que eu comecei a beber mais, conhecer a cocaína, e aí vai. Dos 16 até os 21 anos, eu já havia usado bastante tipos de droga. Aí vem tiner, vem benzina. Você lembra a idade que você tinha quando você usou a primeira vez uma droga ilícita? Que não fosse o álcool e não fosse o cigarro? 6 anos a maconha. Foi com 16 anos que você começou. Então foi quase paralelo ao início do uso da droga lícita, que é o cigarro e o álcool. Você já usava álcool nessa época ou ainda não? Já. E aí você, simultaneamente, você já começou a usar a maconha. Sim. E a própria palavra fala que um abismo puxa outro abismo. A maconha para mim já não fazia mais efeito. Ou era lugares diferentes, porque a cocaína não combina com o lugar onde está a maconha. A maconha você usava em lugares diferentes da cocaína. E tem isso também. Tem isso. A cocaína usava para aguentar virar noites bebendo. Depende das pessoas que estavam ali, dos círculos de amizade das pessoas. Aí você colocava a droga naqueles círculos ali de amizade. E aos 21 anos, já usando drogas, eu descobri a diabetes. Não é a Paola, tá, gente? Essa foi mais Quantos anos você descobriu a diabetes? 21 anos. Com 20. Doença mesmo, diabetes. E aí, muito provavelmente, essa é uma doença genética que você tem por ter começado tão cedo. Geralmente, depende do tipo de diabetes também, né? Isso, e foi a minha tipo 1. Então, naquela época, não era comum. Eu achei que eu iria morrer. Então, foi algo que me colocou mais para baixo. Então, eu aumentei a dosagem mais da droga ainda. Em vez disso ser um motivo para você não usar mais, porque você tem um problema de saúde que a gente pode dizer que poderia agravar a situação da sua saúde, você começou a usar mais. A minha autoestima baixou muito, aí eu comecei a afundar mais nas drogas e fui buscando cada vez mais dosagens mais altas, outros tipos de drogas. Aí também veio o carbografite, é uma lata que vem de qualquer depósito, lança perfume, você já comprava de Carbografite é inalação. Isso. Você cheira. Cheira. Você molha a camisa e puxa, né? Te dá Bafora. Você bafora isso. É tipo lança-perfume. Então, você já comecei a usar vários tipos de drogas. Então, foram 14 anos Usando. usando drogas. Os últimos 7 Sem anos... uma pausa. Sem nenhuma pausa. Os últimos 7 anos foram no crack. Aí o crack... Alguns falam que é droga de pobre. Não, ele te deixa pobre. Ele te rouba tudo. Ele tira tudo de você. Você vira um escravo. É João 10:10 mesmo. Ele veio para roubar, matar e destruir. É a droga de Satanás. O crack, ele destrói. Eu conheço algumas histórias, até não de pessoas que eu acompanho, né? Mas de histórias que eu vejo na internet, de alguns documentários, algumas, não documentários, mas vídeos que eu vi de Cracolândia em São Paulo, de meninas, assim, bonitas como a sua esposa, que chegam lá, que tem família, que estudam medicina, que tem toda uma vida, vamos dizer assim, financeiramente muito melhor do que a vida da grande maioria dos brasileiros, mas por causa da droga, muda toda a sua realidade, se afunda nisso e perde aquela família, perde a perspectiva de vida,
né? E não eram pessoas que usaram aquela droga porque era uma droga barata, mas foram pela experiência que a droga pode proporcionar, o crack no caso, e acabam se tornando escravos, igual você falou, né? E é isso, é que eu falei no início. Pessoas influenciam pessoas, amizades. Nós temos que nos vigiar com quem nós estamos andando. Mãe, pai, cuidado, olhe com quem seus filhos estão andando. Porque pessoas influenciam. Eu influenciei muitas pessoas para usar droga. Porque eu trabalhava, desde 16 anos eu fazia o Senai nas Minas. Sim. Então, eu bancava a droga para os amigos que não tinham condições. Você iniciou muita gente. Eu gostava de usar a droga sozinho. Então, eu chamava eles para usar a droga comigo. Então, eu influenciei. Você era o evangelista de Satanás, né? Naquela época eu nem conhecia, né, Cris? Eu não... era do mundo mesmo. Eu era aquele cara que estava sendo usado por Satanás mesmo. Sim, Ah, inconscientemente, porque talvez se você tivesse o entendimento, você logo perceberia e falava assim, meu, isso não é pra mim. O que eu tô fazendo com a minha vida e com a vida dos outros, né? E Paola, e você, Paola? Me conta um pouco da sua história, começando desse início. Você que eu chamei intencionalmente, porque às vezes a gente acha que a esposa aqui tá só acompanhando o marido que se libertou, não é? Mas a Paola também viveu esse mundo, não foi, Rocha? E também teve o seu processo de libertação. Conta um pouco da sua história, Paula, do início da sua entrada nesse mundo aí. O meu foi ainda mais precoce. A gente fala que Sério? mulheres têm uma maturidade, pegam uma maturidade mais rápido que homem, e a mesma coisa também, às vezes, para a vida emocional, a gente tem uma tendência a puxar para o lado negativo. O meu caso, eu até começamos o bate-papo, eu falei que eu acredito muito, às vezes, ser algo hereditário, uma maldição hereditária que estava na minha família, que eu já oro quebrando isso para que meus filhos não conheçam o mundo que eu conheci. Mas o meu pai, ele era usuário de drogas, ele era alcoólatra, bebia muito, quebrava as coisas dentro de casa. E a gente pequeno ainda, logo depois meu pai, eu tinha 9 anos, Você tinha 9 anos. quando meu pai faleceu. Quando ele faleceu. Essas experiências que aconteceram dentro da sua casa, já por causa da droga, Exato, ele misturava drogas. você lembra a idade que você tinha? Sim, eu lembro claramente vários episódios. Eu lembro que uma vez a minha mãe, a gente brincando em cima do meu pai, dormindo muito bêbado no tapete, e a gente brincando, criança, eu, meu irmão, pulando em cima dele, e a gente viu que tinha um punhal na cintura dele. Quando a gente tirou, a minha mãe foi virar para tirar o punhal e estava cheio de cocaína dentro onde guardava o Jesus. punhal. Então, assim, ele quebrava muitas coisas dentro de casa, e antes dele morrer, glória a Deus, o Senhor resgatou, ele voltou para os braços do Senhor Glória a Deus. 2 anos e meio antes dele falecer. Sério. Uma semana antes, até incrível, eu estava recordando isso hoje, 2 semanas antes dele falecer, ele deu um testemunho na igreja e falou que se fosse para ele voltar à vida que ele levava antes, que ele preferia que Deus levasse ele. Olha só. Ele faleceu, ele morreu afogado e sabia nadar super bem. Então, eu acredito que seja a mão do Senhor até que resgatou ele antes dele ter uma recaída, talvez. Mas foi um período assim, eu tinha 9 anos de idade, minha mãe deu tudo pela nossa vida, minha mãe cuidou de mim e do meu irmão, mas com 14 anos meu irmão já iniciou no mundo das drogas. Então, toda a atenção, eu falo que a gente tem que policiar, porque principalmente quando tem irmãos assim, a gente sempre acha assim, que tem um irmão preferido, né? Que a mãe olha mais pelo Sim, irmão. toda família tem um preferido quando tem irmãos, né? Exato. E eu ficava achando que o meu irmão era o preferido, mas na verdade ele era o mais problemático, o que necessitava mais de atenção. Então eu cresci com aquilo. Quando chegou, Esse irmão, assim, parando rapidinho, era mais velho. sim, 3 anos de diferença mais velho Sim. que eu. E quando ele envolveu com drogas, foi um caos, minha mãe tentou de tudo, e minha mãe tentava assim, aquela galinha que quer botar os pintinhos debaixo da asa. Minha mãe fazia de tudo. Vou comprar um computador pra você ficar dentro de casa, pra você não sair, ter que ficar tendo convívio com seus amigos. Aí tentava de tudo e nada adiantava. E quando eu fui vendo aquelas situações, eu acho que uma raiz de rejeição foi tomando conta. E eu, nossa, meu irmão é pronta, e ele tem de tudo, né? Minha mãe dá tudo. E eu fui falando assim, não, poxa, eu também mereço atenção e tudo. E quando eu completei 14 anos, da maconha que meu irmão usava, ele já usava dentro de casa, minha mãe já tinha conhecimento, preferia que ele usava dentro de casa do que ele saísse para a rua.
Então, eu peguei da dele e comecei a usar com 14 anos. 14 anos, você pegou. Então você nem começou no álcool. Não, comecei primeiro. A gente ia nas festinhas e começava. Engrenou álcool, cigarro. Antes Aí, dos 14. não, com 14. Ah, tudo junto também. Junto. Começou a beber, fumar e a maconha já estava ali na cara. Opa, vou experimentar isso aqui também. E uma vez eu lembro que na escola, me pegaram fumando dentro da escola e me levaram para chamar a minha mãe, me levaram para psicóloga. Ah, você é uma menina tão bonita, com a família, sua mãe dá tudo para você. E aquela fase, como ele disse, é aquela fase rebelde. Você quer ter atenção, você quer ser aceito. E aquilo foi só um ladeira abaixo. Foi só aprofundando. Da maconha é o que a gente comentou, né? É uma porta de entrada para outras drogas. A gente começa a querer mais, experimentar coisas diferentes. Ah, vamos ver uma outra onda. E vai um lança-perfume, vai isso, vai aquilo, até que a gente bate. Eu fumei crack também. Graças a Deus eu não cheguei a viciar. Eu lembro que uma das experiências que me fez cair na real foi uma roda de amigos em comum. Meu irmão fumava com alguns amigos. E no dia que eu fui fumar, na onda que eu tive, eu comecei a balançar. E um amigo nosso falou assim, não, você balança igual seu irmão, cara. Aí aquilo ali, a lágrima escorreu. Eu falei, poxa, o que eu tô fazendo na minha vida? Minha mãe sofreu com meu pai, sofreu com meu irmão, agora comigo. Aí eu falei, não vou usar pedra mais. Aí eu decidi não usar pedra, mas eu continuei bebendo, fumando, usando maconha. A maconha, para mim, já era algo muito natural. Eu já andava na rua fumando a maconha como se fosse um cigarro. Então, assim, já estava muito engrenada e era muito rebelde. Mas depois veio uma gravidez precoce, que eu lembro que quando eu engravidei do Eduardo, eu tinha 17 para 18 anos, e ele... Eu fiquei com a consciência muito pesada. Na época não era comum fazer um morfológico, hoje todo médico já pede, mas eu fui fazer um morfológico porque eu estava usando muita droga antes de descobrir que estava grávida. Então eu lembro que uma vez eu fui pegar com o traficante maconha para revender para o lucro que seria o meu consumo. Eu pegava uma quantidade. Então você já estava vendendo para poder ter lucro, condições para poder bancar o seu consumo. Eu sempre tive meu dinheirinho, sempre corri atrás, pintava e tudo, só que aí eu falei, poxa, na época R$50 era muito dinheiro. Vou pegar R$50, pego uma quantidade maior, reparto, faço 50, o que sobrar eu já fumo, já é meu. Empreendedora da droga. Era. E eu falei assim, é agora. E nesse dia que eu fui no traficante, nós sentamos e ele, experimenta. E era um quartinho muito fechado. Eu lembro que eu saí de lá vomitando muito. Poxa, eu nunca passei mal, isso aí é do bom mesmo, pensei comigo, mas não sabia que eu já estava grávida. Aí, dias depois, eu descobri a gravidez, eu fiquei completamente arrasada, medo, né, de ter alguma malformação, alguma condição. E eu fiz o morfológico, graças a Deus, meu filho não tem nenhuma sequela, perfeito, graças a Deus. Verdade, Não tem. serve na igreja. E uma bênção, eu falo que ele literalmente, assim, a maldição foi quebrada com base de muita oração, porque ele é totalmente diferente de mim, muito mais. Glória a Deus. Muito mais centrado. Eu lembro que quando ele era pequeno, eu fui cortar. Eu falei, seu filho, deixa a mamãe eu cortar o cabelo dele. Eu falei, seu filho, deixa a mamãe cortar, fazer um cortezinho na sobrancelha. Para, mamãe, isso é coisa de bandido. Pronto. Minha mãe é vida louca, mas eu não sou. Exatamente. Geralmente o filho gosta de ir por um caminho diferente, já percebeu isso? Quando tem um pai doido, geralmente o filho é meio mais careta, vamos dizer assim. Quando o pai é mais careta, acaba seguindo um caminho mais vida louca, né? Mas é coisas da vida. E aí, você de fato parou de usar quando ele nasceu? Durante a gravidez, depois que eu descobri, parei de usar tudo, parei de fumar, de beber, tudo. E nisso, o meu irmão, ele estava afundando muito no crack a ponto de tirar dinheiro de dentro de casa. Ele, quando eu já estava quase ganhando o Eduardo, ele falou assim, olha, eu não quero ser esse exemplo para o meu sobrinho. Aí ele pediu para entrar para uma clínica de recuperação. Aí ele decidiu, a gente moveu, chamou família, envolveu todo mundo, ele trabalhava, então ele entrou pelo INSS e ficou, o correto seria ficar os 9 meses, né, para o tratamento ser mais eficaz, até mesmo para desintoxicação, ele ficou 2 meses e não quis ficar mais. Uhum. Consequentemente, ele saindo, eu não vou usar mais, não sei o quê, mas quando saiu ele começou a ter recaídas. Eu falo que às vezes eu ter usado crack, hoje eu tenho essa mentalidade, mas eu ter usado talvez me permitiu muitas vezes perceber quando meu irmão estava tendo uma recaída, o cheiro,
a onda. Então, eu acho que até isso foi permissão de Deus. Você conseguia perceber esses momentos porque você teve a mesma Exatamente. experiência que ele. Então você batia o olho e já o Rocha já me falou algo assim também. Não sei se o Rocha lembra, uma vez eu olhei no cara e falou, pastor, aquele cara usa. Falei, não é possível. E depois foi passar um tempo, né, que o caboclo usava mesmo. E eu não tive essa percepção. Você me falou, pastor, aquele cara ali. Falei, você tem certeza, Rocha? Tenho. Aí depois de um tempo eu bati o martelo, eu soube, né? Através de uma pessoa que me procurou pedindo ajuda pela pessoa, cara. Falando que ele estava começando a ter as experiências a usar. Isso que a pessoa achava, né? Talvez não era nem o começo. A pessoa tinha descoberto naquela altura do campeonato. Mas pra você ver como quando você sai, você percebe, parece que é cristalino igual uma água que tá caindo. Meu, a gente sabe tudo o que você tá passando na sua cabeça, a gente tem noção do que você tá pensando, a gente sabe o que você tá com vontade de fazer, né? Por toda a experiência que vocês acabaram tendo com essa realidade. Como é que foi vocês se conhecerem? Doido louco. Porque vocês se conheceram antes. Não, nós nos conhecemos depois. Foi. Bem depois. Sim, depois do uso. Ah, sim. Eu digo antes da libertação. Ah, Vocês se conheceram, porque vocês chegaram na igreja juntos, casados. mas Casados não, né? Foi juntos. Vocês não chegaram na igreja casados, Não. né? Eu casei vocês. namorando. Não, eu lembro. Mas conta como é que foi. Agora é sua vez, Rocha. Fala a sua versão e a Paula fala dela daqui a pouco. Mas até chegar Essa história de amor, de cima, chegar lá. essa coisa linda. Até chegar lá, eu fui preso 2 vezes. Preso. Isso. Por Droga, por uso de maconha. Fui líder de torcida do Ipatinga, independente. Fui preso também. Tudo envolvimento com coisas erradas, o que me levava ao uso da droga, a estar naqueles ambientes ali. E a Paola foi numa recaída minha. Eu tinha recaído, um amigo meu me chamou, vamos sair. Eu falei, vamos. Só que o crack, ele te rouba você da vida social. Você não quer mais vida social. Você não quer saber de mais nada. Você quer ficar por conta do crack. Ele te supre em tudo. Você não quer saber de comida, de mulher, de nada. família, sair, nada. Você quer usar E por droga. que você acha que o crack tem esse efeito, Rocha? Você que usou durante 7 anos. A satisfação, a química, ele te dá algo, ele te supre em todas as necessidades. Estranho. E qual é o preço disso? Hoje você pega uma pedra R$10, 3 minutos acabou. Se você conseguir levar ela 5, 10 minutos, é muito. E aquela vibe do crack fica quanto tempo? 3 minutos? 3 minutos. 3 3 minutos. minutos. Muito, você vai lá e quer outra. Aí você vai lá, gasta mais 10, mais 10. Quando você vê. Então, tipo assim, ela tem uma experiência durante o uso. E depois que acaba o uso, Muito rápido. a onda dela acaba. Todo mundo fala, é a primeira que é a boa, depois é noia. Aí a pessoa já começa, por isso que eles chamam de noiado. A pessoa vai ficando ali, acaba o dinheiro, já penhora as coisas. E essa experiência, e essa onda, essa vibe, ela diminui com o uso? Você vai usando maiores quantidades, ou não tem nada a ver? Ela sempre dá essa onda. Não, sempre vai dar essa. O crack sempre dá essa. Porque tem muita gente que fala que, por exemplo, na maconha, parece que o organismo, de certa forma, vai se acostumando. Eu já ouvi gente falando isso. Né? Que A você... tendência é usar mais porque você tem aquela sensação, poxa, a onda tá acabando mais rápido, eu vou usar mais. Aí Você vira escravo daquilo que você sente. É escravidão, Exatamente. é aquilo. E a Paola foi quase, como que é? Foi 29, 30 anos, eu já estava usando há 13, 14, foi logo quase na conversão. E nós namoramos 1 ano, noivamos 6, casamos com 1 ano e 6 meses juntos. E qual foi o ambiente com que vocês se conheceram? Ipaminas, sertanejo, segunda-feira. Bem, ela daqui. as segundas estão diferentes. Isso que eu falei, não era a diabetes, não, mas é a mesma coisa da diabetes. Viu me arrastando pro meu lado, dançando sertanejo, eu nem dançar eu sabia, Cris. Começou a dançar na hora. Na hora. É minha. E vocês não se conheceram antes disso? Já nos encontrado uma vez, voltando da torcida de Ipatinga, eu parei no Ideal. Eu morava no Ideal, ela também. Só que ela estava em um relacionamento e eu tinha visto e me interessou. Só que ela... O famoso talarico. Você já Isso. tava talaricando alguém. Não, ela tava... Eu.
E Não, mas Não, peraí, você tava no relacionamento? não, Ela tava, então você que tava dando o estalarico. isso. Aí, foi eu que mas chamei ele, eu me interessei, falei, olha, eu estou namorando no momento. amado. Mas entra na fila aí, que talvez, quem sabe... Se eu terminar essa semana, eu já vou... Jesus Cristo. Mas a gente demorou um tempo ainda, foi depois de... Ele não deu o telefone, porque eu já tinha vendido o telefone, já tinha perdido o telefone, não parava com nada. Aí ele me deu o telefone do serviço, aí eu não tinha coragem de ligar lá pro E serviço. deixa eu fazer uma pergunta, vocês já conheciam a história que o outro tinha com a droga? Não, Na verdade, eu já tinha usado com o irmão dela. no dia que eu conheci, que eu falei com ele, quando eu desci, o meu irmão falou assim, poxa, Graziane, Rafaela, aí não. Aí eu falei, oxe, ele já conhece, já deve ter usado droga junto, então eu imaginei que fosse isso. Olha só. Então você já conhecia o irmão dela, Já. por ter usado droga junto. Mas não foi isso que conectou vocês, foi uma segunda neja. Foi. E aí vocês se conheceram? E aí eu até falei assim, agora eu paro com tudo. Apaixonou? Vou ficar com ela, gatinha, tal, vamos sair. E aí nós resolvemos ir para foi carnaval, né? Foi final de 2012. Aí nós fomos levar... Foi dia 1º de fevereiro. Ah, foi 1º de fevereiro, tá. Errei, era outra. Nossa, Era aniversário. eu sou papai. Mas então, aí foi 1º de fevereiro, carnaval se aproximando, eu tinha combinado de ir pra praia com os amigos, acabou cancelando tudo, vamos ficar aí, conheci ela, falei assim, vamos pra Lagoa Silvana. Sim. E nós fomos pra Lagoa Silvana, com latinha de cerveja pra lá, mas sem droga, só o álcool. E chego lá na Lagoa Silvana, a gente acampa lá, barraca e tal, área de camp, e um colega meu lá me oferece a cocaína, 10 gramas. Eu peguei aquela cocaína e nós usamos junto. Aí foi a primeira vez que vocês usaram drogas juntos. Isso. Foi a cocaína. Foi a cocaína. E só ficou na cocaína. Porque foram 4 dias de carnaval, 4 dias quebrando tudo, bebendo, cheirando muito. E quando saímos do carnaval, eu recaí no crack. Pela última vez. Foi sua última queda no crack? A última queda no crack. Essa eu quero contar, posso? Pode. Deve. Eu falo que, assim, quando meu irmão tinha recaída, a minha questão, assim, eu ficava tão indignada porque ele não concluiu o tratamento, eu ficava com muita raiva, poxa, você fez a minha mãe sofrer, você fez toda a família sofrer, e a gente sabe, quem passa por essas situações, a gente sabe que a família toda sofre, não é só a pessoa querendo sair, mas toda a família sofre. A famosa, porém maldita codependência. Exatamente. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E eu ficava muito indignada. Eu lembro que uma vez eu peguei meu irmão fumando crack, minha mãe estava dormindo, ele fumando no quarto dele, e eu senti o cheiro, eu reconheci o cheiro do crack. Eu bati na porta e quando ele abriu, ele, não é nada não. Eu falei, não é nada, eu sei o cheiro. Eu fui, no impulso, eu dei um murro na boca dele. Eu fiquei com muita raiva, falei assim, você não tem limite, olha o que você está fazendo com a nossa família. E quando o Graça teve a recaída dele, eu agi totalmente diferente. Eu lembro que eu trabalhava nesse dia, a gente sempre se comunicava por e-mail, e na época não tinha o WhatsApp, tudo, e eu falava assim, eu mandava e-mail, não respondia, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, eu liguei para a sala dele, o amigo dele atendeu, olha, ele tá no hospital. Eu falei, tá no hospital, nem me avisou, como assim, né? E eu tentando ligar no celular dele, caixa postal, caixa postal. Eu falei, Jesus amado, por um certo período do dia, ele ligou o telefone, me atendeu, falou, não, tô bem. Eu falei, mas me fala o que tá acontecendo e tal. Desligou. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei doida. Quando eu cheguei na casa dele, por volta de umas 18 horas que eu saí do serviço, ele tava, literalmente foi assim, era muito nítido. Ele, igual, você foi muito bombadinho, né? Sim. Ele tinha secado no mesmo dia. Ele foi tipo assim, um dia do pagamento, ele pegou o pagamento dele, usou quase tudo de crack a noite inteira. E quando eu cheguei, eu falei, gente, nem parecia ele. Completamente, ele murchou, tava com a feição diferente. Ele ficou muito triste. Ele falou, poxa, a primeira coisa que ele falou comigo, ó, se você quiser terminar comigo, tá tudo bem. Eu falei, não, eu abracei e acolhi. Eu tive uma reação diferente da que eu tinha com meu irmão. E aquilo ali, nem eu sei o porquê. O Senhor talvez já tava vendo lá, Deus salve todas as coisas, já tava preparando tudo. E eu acolhi ele, eu falei, não, nós vamos sair junto dessa.
E foi ali que ele determinou, a partir de hoje eu não uso mais droga. E ele parou até, ele fumava um maço de cigarro por dia, já era da rotina dele, ele largou até o cigarro, um maço cheio lá, ele não usou nem cigarro mais. Ele foi muito determinado na decisão. Entendi. Foi a última recaída que você teve, então, foi essa recaída pós-carnaval, já namorando? Vocês tinham quanto tempo de namoro já? Já tinha uns 3 meses de namoro. Pouquíssimo tempo de namoro ainda vocês tinham. Mas o nosso namoro foi muito conturbado, que foi muito apressado. A gente se conheceu no dia 1º, dia 3, eu já tava na minha porta pedindo pra namorar. Aí já, tipo assim, uma semana depois já tava acampando juntos. Com 3 meses já tava morando lá em casa. Nossa. Foi tudo muito rápido. Tudo muito certinho, né? Nossa! Eu acho que você nem deve lembrar, mas ó, a primeira vez que a gente foi, falou assim: não, olha, a gente quer batizar você, vai cada um pra sua casa. Acho que foi o período de Eu disse isso, vocês já estavam morando juntos? Ah, então eu falei certo. Falou. Vai cada um pra sua casa, né? Não pra sua casa, santidade. E aí foi sua última recaída. Foi. E aí como é que foi? Aí começa o processo de libertação. Porque eu vejo assim, você teve uma experiência mais intensa que a Paola. Ou tô errado? Sim, tive mais. Dele foi de. Usei muita Uso. droga, Cris. E era momentos de alegria, eu usava droga, tristeza, usava droga. Minhas emoções Respirar uma desculpa pra usar droga. era droga. E atleticano, eu nunca tive overdose, porque naquela época o atleticano ele sofria muito, né? Então perdia, eu usava mais droga ainda. Aí quando eu me converti, o Galo foi campeão ainda. Foi quando o Galo foi da Liberta? Isso. Do Ronaldinho, Isso, do Ronaldinho isso. Jogo. Eu lembro disso. Mas então, 16 de fevereiro de 2013. Foi quando a gente começou a ir na igreja. Foi a primeira. 16 de Nunca mais fevereiro. eu usei. Tem 10 anos e meio, nunca mais eu coloquei droga, cigarro, álcool na boca. Uma década. Uma década. E aí vocês foram pra igreja enquanto vocês namoravam, né? Sem conhecer palavras, sem conhecer nada. Vocês nunca tinham tido... Assim, você já teve, Paula? Sim, na minha adolescência eu desviei aos 14 anos, que começou tudo. Mas a minha infância, quando meu pai converteu, inicialmente ele obrigava a gente para a igreja. Mas depois foi pegando gosto, a gente participava de tudo. E quando meu pai faleceu, eu ainda cheguei a congregar na minha fase dos 11, 12 anos, cantava na frente da igreja com minha voz linda, maravilhosa. Coral, bola de neve, me chama. E depois eu acabei desviando. E aí foi minha perdição total. Entendi. Você não, você é... Não, vim da igreja católica, não praticante, e comecei a aprender tudo no Bola de Neve. Aqui de Patinga ainda. E pai- Pior ainda, de Patinga ainda, né? E quem me levou foi minha irmã. Eu acho que você já conhece a Sim, história. sim, Foi minha sim. irmã que me levou, tia da Alexia, Sim. que a Alexia já frequentava o Bola. Quando eu cheguei no Bola foi em 2012, fui pela primeira vez, eu não conhecia a Paola. Era as grades vermelha, laranja, com lona, Lá na antiga imóvel. dando pra lá em frente ao Sim, eu McDonald's. lembro. E Preta na frente da igreja. que eu cada achei isso parede aqui de não uma é igreja. cor. Isso aqui não é Não igreja. é possível. Esses caras fecham aqui e vão usar alguma coisa. Achei meu lugar. Fala de Deus e usa um negocinho. Igreja. E realmente, eu não entendia nada. A caixinha lá era bem ruim, né? mas era. Para confissões. Aqui é só o Espírito Santo para ministrar uma vida. E realmente eu falei, não, isso aqui não é igreja, aqui não é pastor. Cris magrinho, novinho, chegou, camisa de algodão. Eu falei, não, pastor é eterno pra mim, naquela eu não conhecia. E eu falei, não voltei. Mas quando eu conheci a Paola, que a gente teve essa recaída, que eu falei com ela, vamos visitar uma igreja que eu tive lá? Foi dia 16 de fevereiro. Nós fomos e até hoje, Glória a Deus. glória a Deus. E aí veio outro. O Aí veio o processo. processo. Porque eu não conhecia a palavra. O que falava ali, entrava, que saía, que eu fiquei, que isso? Deixa eu fazer uma pausa aqui no processo para a gente poder ainda falar um pouco sobre a fase que vocês tiveram as experiências com as drogas. Vocês lembram de alguma situação humilhante? Ah, o crack. Humilhante, assim, que vocês... Pastor, eu passei por isso aqui eu me lembro dessa experiência humilhante, que para mim foi uma experiência terrível, que eu passei por estar querendo a droga ou por estar sob o uso, sob o efeito de alguma droga. Vocês têm alguma experiência assim que marcou vocês nesse ponto?
eu tive muita vergonha, porque na hora que você tá usando, você não importa com ninguém. Você quer só a droga, droga, droga. Mas chega uma hora que a droga vai acabar. Chega uma hora que você vai ter que colocar a cabeça no travesseiro. Chega uma hora que você vai ter que ir pra sua casa. E a realidade, ela dói. Você chegar em casa e ver sua mãe chorando, e ver a família triste. E toda vez que amanhecia, eu já falava assim, de novo, sou um fracassado, sou um derrotado. Mas hoje eu vejo que o inimigo, ele usa essas setas, essas armas contra... Eu vejo muito mais, às vezes, o diabo usando um remorso do que deixando você viver no arrependimento. Porque o arrependimento é de Deus, o remorso não é. Né? Então, muitas vezes, ele vai colocar o peso. Isso. Né? Mas tinha que enfrentar. Muitas das vezes eu pegava o carro sem saber para onde ir. Quantas vezes eu não tentei, queria tirar minha vida, mas eu era um covarde. Você tentou? Tentei, falei, vou pegar o carro. Eu saí pro lado de Porto Seguro ali e usar droga dentro de motel sozinho. E depois saía dirigindo para não ir para casa. Falei, como que eu vou chegar desse jeito? Mais uma vez. Era cair dinheiro dia 15, dia 30. Até que um dia eu cheguei perto da minha família e falei assim, eu preciso de ajuda. Só que eles um pouco com vergonha dos familiares, o que iam achar. O resto da família, no caso. É isso, os familiares, O que eles iam achar, porque a culpa é nossa, tal, não. A culpa não é da família. São escolhas nossas, são decisões. Ninguém te obriga a enfiar um cigarro de maconha na boca. Ninguém coloca uma pedra na sua mão. É você que faz a sua escolha. Você é livre para... Uma vez a assistência social, Moema, que me ajudou muito lá na usina, porque o gerente da Uzi Minas, ele não sabia lidar com isso. E foi ele, eu cheguei perto dele e pedi ajuda. Falei, eu tô com esse problema. Ele procura assistência social, procura um psiquiatra que vai te dar um laudo e você vai. E ela me acompanhou. E ela me entregou, assim, um papelzinho que falava assim, você é livre para suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. E é isso, a gente tem o livre-arbítrio. Mas a conta vai chegar. E você acha que nesses momentos em que você já tá com um gatilho para usar, o diabo não usa essas desculpas, não? Ah, é culpa da família, você não teve isso, te faltou aquilo. E você chegou a lidar muito com isso? Uma justificativa pro uso? Não, é aquilo que eu falei, na alegria, é as emoções, é a tristeza, tudo é motivo para você usar droga. Que aquilo já é um cotidiano, você já tem, como que eu falo, é o vício, né? Aquilo já tá com você. Você não, igual eu falo com o pessoal da clínica, você não recai quando você usa a droga. Você já recaiu aqui, ó. Você já começa a manipular, planejar, tudo aquilo ali. A hora do consumo, ele é só a cereja do bolo. Ali você já errou. Você pode arrepender até chegar naquele uso, até buscar. A queda começa muito antes do uso. Começa tudo aqui na nossa mente. Não nas nossas atitudes. Começa na nossa mente. A gente tem que sempre vigiar. Porque o inimigo, ele dá certo. É a brecha onde você dá. Uhum. Por quê? Usar droga é gostoso. É gostoso usar droga. A experiência é boa. A experiência é boa. A satisfação que traz, preenche aquele vazio. Que só Jesus pode preencher. É momentâneo. É momentâneo aquilo ali, mas te traz uma depressão, te traz um sofrimento, te traz... sofrimento Doideira, né? horrível. E você, Paola, teve alguma experiência humilhante, alguma situação que você se lembra? Você fala assim, pastor, isso aqui me traz uma sensação de vergonha, né? Eu digo hoje, glória a Deus, isso é um testemunho, né? Com a libertação de vocês. Mas que vocês foram, que vocês passaram por causa do uso. Teve alguma experiência que te marcou assim? Eu lembro que uma das últimas vezes, eu acho que eu não mencionei, mas meu irmão faleceu de acidente de moto. E isso foi um baque muito grande. Então, quando ele faleceu, eu tinha que passar de forte para minha mãe, que era praticamente nós duas. E, consequentemente, eu ia tampar aquela dor com a droga. Então, eu afundei ainda mais na bebida. Eu comecei a consumir cerveja todos os dias. Eu já comprava, já colocava na minha geladeira. Aquilo ali, para mim, já era uma necessidade. E eu lembro que uma vez, foi a primeira vez que eu fui num show sozinha. E também não cheguei a mencionar, mas depois de uns anos, meu irmão virou meu parceiro de uso de droga também.
Então, assim, quando ele morreu, saiu assim meu chão, eu falei, era a única figura masculina que eu tinha, e acabou que eu fui afundando ainda mais para tentar tampar a dor, eu não tinha curtido o luto dele ainda, e eu estava bebendo, eu fui no show sozinha, e dessa vez eu acho que foi uma vez muito humilhante, eu não sei que situação, não sei se colocaram droga na minha bebida, eu não sei direito o que foi, eu tinha cheirado e consumido cerveja somente, mas daquela situação eu nunca tinha ficado. Eu não tinha condições, eu não sei qual o caminho que eu fiz para chegar no meu carro, e eu falo que glória a Deus, eu tô viva até hoje, eu não sei como, porque as misericórdias, eu acho que é os anjos que pegavam meu volante, porque eu às vezes fazia caminhos para casa dirigindo sem saber como eu voltei para casa. E nesse dia eu não tinha, cheguei no meu carro, não tinha condições de ligar o meu carro. Eu coloquei a cabeça pro lado de fora. Eu lembro que eu consegui ligar para o meu primo. Ele desceu para me buscar. Eu estava praticamente nua, que minha blusa desceu. Eu não tinha, eu fiquei mole, completamente. Eu não sei nem, eu nunca tinha passado por uma situação daquela. E eu lembro que passou pessoas e riam. Nossa, como é que a menina tá? E eu na beirada do meu carro, caído, sem forças para fazer nada. Então, foi uma situação muito humilhante. E meu primo pegou e como que você chegou nesse ponto? O que aconteceu? Eu não fazia ideia. Não sei se foi uma droga trocada, se colocaram droga na minha bebida junto, porque eu nunca tinha tido uma onda daquela com cocaína. Geralmente a cocaína Nunca deixa tinha mais chegado a tarde. esse ponto, né? Exato. Então eu fiquei muito mal, muito envergonhada com a situação. Eu lembro também de uma situação que minha mãe passou, foi até, eu estava pouco antes de eu conhecer o Rocha, um ex-namorado meu falou com minha mãe com essas palavras e acho que foi o mais doloroso para minha mãe. Ela menciona, e glória a Deus, se você perguntar a qualquer pessoa da minha família, antes eu era a ovelha negra da família, aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de melhora. E hoje, graças a Deus, eu sou referência para muitos, eu aconselho, estou junto. Então, assim, eu vejo a mão de Deus em tudo. E esse ex-namorado meu virou para minha mãe e falou assim: olha, a Rafaela não tem jeito, ela não tem como sair dessa. E aquilo destruiu a minha mãe. Para uma mãe escutar isso, que essa única filha não tem solução, não tem jeito, é muito doloroso. E ela chorou muito. Ela falou: olha, ele falou isso comigo, eu não quero te perder, eu não quero que isso aconteça com você também. E ela já tinha perdido meu irmão recente. Então, acho que foi um baque, uma dor muito grande que a gente, quando está em uso, a gente não consegue ver as consequências de tudo que isso, toda Uma cegueira. exatamente. Essa dor que causa às pessoas, e isso é muito, muito terrível. Isso realmente, acho que para qualquer pessoa, ela tem que parar e pensar. Que doideira, hein? Muito, muito, muito. Realmente é uma cegueira. É uma cegueira, né, Rocha? Você só enxerga. E esse processo de libertação, como é que foi na vida de vocês? Que aí vocês começaram na igreja enquanto namoravam, não é? Depois que tomaram uma decisão firme, eu acho isso muito importante, a decisão firme que você toma para poder dizer, eu quero sair disso. Eu sempre falo isso em muitos aconselhamentos. Deus, ele vai se mover a partir da sua decisão, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de Caim e Abel, né? Caim e Abel ofereceram um sacrifício para Deus em Gênesis 4. O sacrifício de Abel foi aceito, o de Caim não foi aceito, né? E aí a palavra fala que o semblante de Caim caiu, ele ficou chateado. E quando Deus chega em Caim, sabendo da condição da alma dele, fala assim, por que seu semblante caiu? Por que você está assim? Aí ele falou, se você não proceder bem, você também não vai ser aceito. O que Deus disse para Caim? Não é uma competição, eu não tenho que aceitar um dos dois. Eu aceitei Abel porque Abel procedeu bem no sacrifício dele e você não. Se você proceder bem da próxima vez, eu vou aceitar o seu e do seu irmão, se o dele estiver bem. E aí Deus vira para ele e fala isso, e fala agora cumpre a você, é sua responsabilidade dominar o desejo que está sobre você. Deus usou toda a possibilidade que ele tinha para persuadir, mas ele não fez por Caim. Eu falo isso para muita gente, né? A decisão que você toma, a atitude que você tem, Deus vai cooperar com essa atitude. Então Deus não vai escolher por você, Deus não vai fazer por você,
Deus não vai te controlar como um robô, né? Eu sempre digo isso, Deus nos chamou para ser filhos. Ele não vai te controlar como um robô, mas ele vai sempre tentar te persuadir a tomar a melhor decisão. Ele não escolhe por você, mas ele vai deixar claro para você que a melhor decisão que você pode tomar é essa, e a pior decisão que você pode tomar é essa. Né? E eu digo que tudo começa na decisão que a gente toma. Olha, eu quero mudar de vida, né? Para quem está ouvindo isso aqui e possivelmente pode estar passando por essa dificuldade, ou é um codependente, que a gente vai falar um pouco mais aqui, e está acompanhando algum familiar. É uma decisão. Vai poder ter recaídas? Vai enfrentar dificuldades? Vai passar pela fissura de novo? Vai. Todas essas experiências podem acontecer, mas a partir da sua decisão, eu acredito que Deus começa um processo. Eu sempre falo isso. Libertação não é momento. Libertação é processo. Eu vou dar um outro exemplo bíblico aqui para poder falar sobre isso. Lembra quando Jacó foi se casar? Que ele tomou bolo? Né? Jacó ia se casar, queria Raquel, Labão deu o bolo nele, ele, vou trabalhar 7 anos e tal, entrega a Lia. Né? Ele fica alegrinho numa noite, vai deitar com Lia, né? Dormiu com a princesa, acordou com o dragão, a gente brinca. Quando ele acordou, falou, cadê a que eu amava? Ele vai chegar em Labão, ele fala, Labão, não, falou assim, não, mas 7 anos. A gente é pentecostal. A nossa origem é essa, eu amo ser isso. Só que muitas vezes a gente acha que a nossa vida vai mudar num culto e num evento. É por isso que muitas vezes a gente fica com a Lia, não chega na Raquel, a gente não sabe que é um processo que a gente tem que pagar para poder viver aquilo que nós desejamos em Deus e aquilo que Deus tem para nós. Então a gente cai muito no engano da experiência. Eu acredito que a gente tem que ter uma experiência com Deus, eu acredito que o Senhor liberta, eu acredito que Ele coopera com esse processo, mas Ele não faz tudo. Se você não se posicionar, né? Eu vou ficar 2 meses na clínica e vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu conheço um testemunho de uma pessoa que recebeu uma oração e sentiu nojo de droga. Eu não conheço nenhuma. Pessoalmente, eu não conheço nenhuma. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Eu não baseio a minha vida na exceção, eu tenho que basear a minha vida na regra. As pessoas que eu conheço, e eu conheço dezenas, para não dizer centenas, que se libertaram de um vício de droga, de álcool, de qualquer outro tipo de vício, pessoas que passaram por processos rígidos, que se submeteram a processos para poder ver sua vida livre e liberta. E se mantêm libertos porque continuam sob um processo que para mim só vai acabar quando Jesus voltar. Então existe muita gente vendendo essa fórmula mágica, como se cuidar de uma vida de um dependente fosse depender de uma varinha que o pastor tem, que vai igual o Harry Potter colocar ali e vai acontecer, e não funciona assim. Não é dessa maneira. É um processo que parte de uma decisão. Por isso que eu acredito que a gente não pode fazer da libertação como a gente fazia na droga, a experiência. A experiência. Por que eu vou pra droga? Porque a experiência que a droga dá é bacana. O crack te deixa naqueles minutos que você tá usando, com aquela onda, que eu chamo de vibe, né? Aquela onda e tal, e não sei o que lá. A gente quer fazer a mesma coisa de Deus. Como se Deus fosse trabalhar na gente só numa experiência. Deus vai nos dar as experiências. Mas o maior fruto da nossa vida espiritual, o fruto que nós conhecemos lá em Gálatas 5, ele vai ser visível, ele vai ser brotado, vai nascer através do processo. Eu acho que a gente tem que deixar isso bem claro para poder dizer para uma pessoa que talvez está ouvindo a gente, né, que vai chegar e vai falar assim, poxa, eu queria me libertar. Então, decida-se por libertar hoje. E eu creio que daqui a 1 ano, se você fizer o que está certo, você vai comemorar o seu primeiro ano limpo em nome de Jesus. Amém. Nesse processo todo, né, Rocha? E eu ignorei esse processo. Eu fui para uma clínica de recuperação, eu pedi ajuda lá na Uzi Minas lá e eles me deram essa liberdade de eu ir tratar. E o que você falou, o processo ele é contínuo. Só vai acabar quando Jesus voltar. Ou a gente for. É. Que acontecer primeiro. E eu fui para a clínica. Só que eu fui vou ficar 3 meses. 3 meses é um tempo de desintoxicação. Cada um tem seu tempo. Vamos colocar assim, desintoxicação. Depende da droga que você usa. De 3 a 6 meses é um tempo de desintoxicação. A Bíblia fala que a gente é tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Você precisa tratar essas 3 áreas dentro da clínica. Corpo, a desintoxicação, de 3 a 6 meses. A alma,
É o trabalho do profissional, as emoções, a terapia lá dentro, a obediência, a disciplina. E o mais importante na clínica é o espiritual. Porque clínica não salva ninguém. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem transforma é Jesus. Então, eu passei por isso, só que eu ignorei o processo. Eu vivi os 3 meses dentro da clínica. Isso para 2011, para 2012. Paola não tinha entrado ainda. E deu ruim. Eu saí da clínica forte, porque era 3 reuniões diárias, mas lá dentro da clínica, Não tratou. eu tive um despertar espiritual, porque lá eu comecei a escutar a palavra, coisa que eu não conhecia. Foi um importante primeiro impacto que você teve ali. Mas eu saí. Questão de tempo, eu voltei com as mesmas atitudes, com as mesmas amizades. O que aconteceu? Primeira vez eu não usei, na roda de amigos. Segunda vez eu rejeitei, mas na terceira eu falei assim, me dá só um traguinho aí. Acordei o leão de novo. Fiquei pior do que o último estágio, que é a Sério? casa vazia, né? Sim. Vem lá, vem mais 7, pior seu estágio, se torna pior. Por quê? O seu corpo está aguentando mais. Então, às vezes, muitas pessoas vão para a clínica para passar um tempo, para recuperar. Clínica não é spa. Clínica é um lugar onde você vai tratar e às vezes dói, porque Trata-se o caráter. vai mexer com caráter. Ah, Hoje, até hoje, eu sou tratado, cara, todos nós temos efeitos de caráter. sim. E muitos desistem por não deixar de ser tratados, por achar que está bom. Ah, eu vou sair porque eu já tô bom já, tá? O que acontece? Vai dar ruim. Porque o processo são 9 meses. 9 meses é interessante, é uma gestação, é o nascimento. Então, tem toda etapa ali dentro. Tem os primeiros passos, segundo passo. Lá tem um trabalho do NA. Sim. Então, é importante você completar esses 9 meses dentro da clínica. E lá tem uma avaliação ainda de 9 que pode passar para 1 ano, mas 3 meses ainda você ficar lá. E eu acho que é importante esse completar, porque uma das coisas mais difíceis na vida de um dependente é o terminar o que começa. Só pelo simples fato de você completar o seu estágio de tratamento, isso, na minha visão, já tem um efeito de mudança de caráter. Poxa, terminei o que eu comecei. Né? Isso já tem um efeito psicológico, emocional, né, que faz com que a pessoa comece a mudar a mentalidade dela. Peraí, eu posso, se eu me dedicar, se eu for disciplinado, se eu for alguém que me submeto ao processo, eu posso, com toda certeza, sair dessa situação e viver o que Deus tem para mim, viver minha liberdade no Senhor e ser alguém que daqui 5 anos vai dizer, eu tô limpo 5 anos, né? Mas tudo isso porque começa a mudar o caráter. Teve uma aceitação para o processo. Exatamente. É o que eu falo dentro da clínica. Eu sentei aí nesse banco, passei um dia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, saí. Hoje eu tô 10 anos limpo, mas eu tive Glória que a passar por esse processo. Eu tive que ficar um dia sem usar, Coloca na sua mente, um dia sem usar droga é fácil. 24 horas, venci, hoje começa de novo. Hoje eu não uso droga. E assim vai. 1 semana, 1 mês, 1 ano. E outra coisa, muda as amizades. Você não precisa ter raiva de ninguém, mas você não precisa ficar naquele Ambientes. ambiente. Que são ambientes completamente motivadores para o uso da né? Você usar a droga, você tem que mudar. Aí entra também o que eu acho importante quando a vida está aqui fora, o trabalho da igreja, a comunhão. Né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e alguns anos atrás, não sei se a galera que é crente há mais tempo lembra disso, falava assim, a igreja é muito ativa. A igreja ativa vai trazer cansaço e tal, e tal. E tava isso sendo debatido muito forte no meio dos cristãos. Só que o que eu lembrava era isso. Falei, gente, vai ter gente que vai querer vir aqui pra igreja de segunda a segunda,
Porque se não tiver uma programação aqui para essa pessoa, para ela poder vir aqui ouvir a palavra, ela vai sair com a amiga. Ah, porque você tem que cuidar. Você que é casado, você tem que cuidar das coisas do casamento. A palavra diz isso. Mas você que é solteiro, cuide das coisas do Senhor. É isso que a palavra de Deus orienta. Então, acho que assim, é importante a gente, quando tem uma família, ter o equilíbrio. Mas eu falo que o meu processo de libertação era de segunda a segunda na igreja. Eu não tive uma dependência química, abusava muito do álcool, tive uma vida de promiscuidade, né, de vários relacionamentos com várias meninas e várias situações, e eu vi que eu precisava, aquele ato de eu encontrar os meus amigos todos os dias que amavam a Jesus e que me davam bons conselhos e que me entregavam palavras e que me pegavam pela mão, que choravam comigo, que oravam comigo, que eu tinha liberdade de chegar e falar, cara, eu tô com dificuldade nisso, eu tô com dificuldade naquilo, era de segunda a segunda na igreja. Então hoje as pessoas falam, porque a gente tem que cuidar do ativismo espiritual e religioso. Eu falei, irmão, para você, que bênção. Mas tem gente que precisa da igreja aberta, tem gente que vai precisar de ser recebida lá, tem gente que vai precisar ouvir a palavra de Deus de segunda a segunda. Se sair desse ciclo, pode ser muito perigoso, porque um momento de ociosidade já é uma oportunidade para poder ir lá e ter uma desculpa e encontrar um amigo, né? Então, depois disso, eu falei, cara, é importante a igreja funcionar. É importante, a igreja é uma casa de misericórdia. Isso é O verdade. hospital fecha? Não. Por que que a igreja, que é um grande hospital espiritual, tem que fechar? Eu não dou conta de estar em todas as atividades da igreja, porque eu tenho esposa e 2 filhos, mas a gente tem um corpo que pode trabalhar por isso. E vai ter gente que vai estar lá de segunda a segunda. E que é importante que essa pessoa esteja lá. A gente tem célula na terça, a gente tem algumas programações na segunda, a gente tem os nossos cultos específicos na quarta-feira, a gente tem culto na quinta-feira. Ah, mas para que tudo isso? A gente vai cansar, irmão. Participa quando você está bem. Você tem a sua família. Vai lá, cara, curte, sai. Tem um tempo lá, não tem problema. Eu não estou fazendo aqui obrigando as pessoas a estar. Mas você pode ter certeza que vai ter gente grata. Porque grata, mas grata com a vida. Não é aquela gratidão de obrigado por ocupar meu tempo, não. Obrigado por me dar um lugar seguro, onde eu vou poder ter uma vida social, que eu não vou me deteriorar. E tá aquele espaço aberto. É bom frisar isso, porque as pessoas acham que quem está dentro da igreja são pessoas perfeitas, são pessoas... Exatamente. Quem está lá é quem está precisando de ajuda. É igual um hospital, tá ali Sim. pessoas que estão em busca de melhorar, de ser tratadas. É verdade. E outra coisa, o meu apoio foi ela e o apoio dela fui eu. Como está em Eclesiastes 4, 3 ou 8, andar, que o outro não caia. Então, isso é muito importante você ter alguém, porque a comunhão gera semelhança. Paola, você teve tempo de codependência? Olha, Com o Rocha? não, com ele, logo em seguida, os 3, na verdade, a gente usou o período juntos. Depois dessa recaída, ele decidiu e firmou. Eu tive uma recaída com cerveja, com álcool, ele ficou muito bravo comigo, a gente já estava na igreja. Sabe aquela última cerveja que estava na geladeira? Ele falou, hoje eu não vou passar aí não. Aí eu acabei tomando a cerveja, ele chegou na hora, ele, poxa, a gente decidiu junto e você tá fazendo isso? Você passou mais as experiências de codependência junto com seu pai e com seu pai quando você era muito pequena, mas você não era responsável, vamos dizer assim, e com o seu irmão, né? Muito. O meu irmão foi o período de codependência maior, foi o sofrimento maior, porque ele realmente deu muito, muito trabalho. Foi como a gente já não tinha o pai presente, então a minha mãe eu tinha que tentar apoiar, mas ao mesmo tempo eu estava com o pezinho torto lá, então eu não era muito estável emocionalmente, então foi uma luta muito grande. A grande codependente aí foi sua mãe. Exato. Guerreira. Que tem os mesmos problemas, muitas vezes emocionais, de ansiedade, de depressão, daquele que tá usando, né? Que essa codependência é algo que é muito mais... que impacta muito uma família de uma maneira que... dorme. Não dorme, né? Enquanto o filho não chega, o que tá acontecendo, não sabe. E o filho não tá nem aí. Rocha, tem Rocha Paulo, tem uma realidade hoje que é nova. Para mim, o que a gente começa a perceber é que a gente começa a receber muitas pessoas que têm uma vida social muito boa. É casado, tem filho, uma família boa,
um emprego bom, né? Tem condições financeiras até de manter o vício. Por um período, vamos dizer assim, né? Porque o vício, na minha visão, ele não rouba só o teu dinheiro, ele rouba o teu tempo. E sem você ter seu tempo, você não vai trabalhar, você não vai fazer seu dinheiro, sua renda vai cair e uma hora você vai entrar em apuros até financeiro. Mas eu percebo que hoje muitos homens e mulheres têm se entregado aos vícios e eu vejo que essas pessoas elas têm mais dificuldade de serem tratadas por uma realidade emocional e espiritual que eu já identifiquei chamada orgulho. É muito difícil para alguém numa posição, vou te falar aqui, gente que é médico, formou, o pai, graças a Deus, teve uma boa condição, o menino escolheu, a menina escolheu, eu vou para medicina. O pai manteve e estudou e hoje vai fazer plantão virado. Entende? Essas pessoas eu percebo que por causa do orgulho, vamos falar real aqui. Talvez a gente está sendo muito formal. Vamos falar real. Quem sustenta o tráfico de drogas, é o bairro nobre. Tá? A galera que... É essa galera que vai lá e compra com a segurança de um carro bom, leva para um condomínio fechado e vai ficar usando a droga ali, vai ficar consumindo a droga ali com toda a segurança social e é toda a segurança que o dinheiro, toda a segurança econômica que ele pode ter naquele ambiente. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade de abrir o coração e dizer que precisam de ajuda. Primeiro é a esposa que percebe, é o marido que percebe a situação dentro de casa, daqui a um tempo os filhos já começam a perceber também, né? Mas aí vai se criando ali uma capa, uma máscara. Vamos segurar, porque se estourar, o que vai acontecer com a gente? Para onde vai o nome da nossa família? Como é que a gente vai manter o nosso status quo aqui com essa realidade sendo revelada, né? E só que a gente sabe que o diabo não brinca e o vício também não. Como você mesmo falou, é roubar, matar e destruir. Geralmente essas pessoas acreditam que podem lidar com o uso contínuo num ambiente seguro, sem que isso afete seu trabalho, sem que isso afete sua vida, sem que isso afete outras áreas, né? Mas a gente sabe que não é verdade isso. Isso pode perdurar por um tempo, que a droga não te dá... A droga não é misericordiosa. Não, porque a gente, como eu, achava que eu tinha controle. Não, vou usar só isso aqui. Eu sei quando eu vou parar. Eu sei até onde que eu posso usar. Eu sei até onde que eu posso beber. Irmão, depois você perde o controle. E Satanás, ele fica na Abusa, né? ué, Thiago. Então, como é que você acha? Porque hoje, além de vocês terem passado por um processo de libertação, glória a Deus, 10 anos limpo. Você até mais, né, Paula? Não largamos junto. Então, 10 anos limpos, ambos 10 anos limpos. Como é que a gente tem que se posicionar para ajudar essas pessoas, né? Porque eu acho que assim, qual que deve ser a abordagem nossa? Tô falando nossa, como aqueles que são procurados, porque a gente, na maioria das vezes, é o procurado número 1. Vamos falar real aqui. A igreja é o pastor, né? É o cara que tem um testemunho, que eu vou lá trocar ideia com ele. A abordagem que a gente tem que ter para ajudar essas pessoas, e como é que é o caminho que essa pessoa que está enfrentando isso, está vendo esse vídeo agora, está assistindo esse podcast nesse exato momento, fingindo que é para um amigo, para um parente, mas ela está tão amarrada, ela está morrendo de vergonha de procurar ajuda, de expor a sua fraqueza, a sua fragilidade, e muitas vezes de quebrar o seu orgulho para poder buscar libertação. Você acha que tem uma abordagem para esse tipo de pessoa? Você acha que tem um caminho que essa pessoa pode seguir? Olha, Cris, o trabalho que eu faço dentro da clínica, eu falo com eles que eles têm que me dar liberdade. Eu não vou invadir a vida de ninguém se ninguém me der a liberdade de querer contar para mim, se quiser abrir comigo, para mim poder ajudar com a experiência que eu tenho. Esse trabalho da clínica já vai para 4 anos que a gente está fazendo evangelismo
E já vi várias histórias, tem jogadores, tem médicos, tem pessoas da aula Com família, com boas condição. condições e estão presas nas drogas, porque o vício ele não escolhe, irmão. Escolhe quem tem dinheiro, quem não tem, não. É quem experimentou, gostou, ficou preso, escravidão, se tornou escravo daquilo. Mas o que eu falo, irmão, se você tá se você tá num buraco, aproveita que ainda não jogaram terra em cima de você. Você tem vida ainda e tem jeito ainda. Porque eu era um cara que não acreditava mais em mim. E se eu tô aqui, é uma decisão, é uma escolha. E é só Jesus que liberta. Com certeza. Então a pessoa tem que buscar ajuda em Jesus, na igreja. Tem que querer. Tem que querer. Tomar tem uma que decisão. tomar uma Eu decisão. vejo assim, eu acho que a primeira coisa que é importante é que ela encontre alguém que ela possa confiar. Verdade. Você não vai se abrir com Qualquer pessoa. Eu também. Exatamente. Viveu, que tem autoridade, E eu também tem experiência com isso. Então, assim, às vezes eu acho que primeiro ponto, e vamos falar assim, dentro da igreja é fácil você ter acesso a um pastor. Você chegar lá, pastor, a gente pode conversar, né? E chegar lá e falar assim, olha, eu tenho uma dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Encontrar alguém que tenha maturidade para auxiliar, porque também essa pessoa acha que ela é a única pessoa do mundo que tem um problema. O que não é verdade. Ela vai conversar com o pastor que tem os problemas dele. Né? Satanás coloca isso Essa na mente mentira, dele, exatamente, isso aí. Então, assim, cada vez mais. exato. E eu vejo que o primeiro passo, na minha visão, é o que a palavra de Deus fala: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Amém. Eu acredito que o primeiro passo é a confissão. Lá na clínica, os 12 passos, o primeiro passo é o quê? Admitir que você é impotente perante o álcool e a droga. Confissão. Confissão. Exatamente. Eu acho que o passo número 1 é a confissão. Paola, como é que você aconselha um codependente? Que conselho que você daria para alguém que é codependente? Olha, a gente sabe que não é fácil, principalmente na área psicológica, a gente se sente impotente, mas a pessoa não pode desistir. Esses dias eu vi um post, literalmente eu fiquei muito impactada. Falava assim, eu achava exagero Jesus deixar as 99 ovelhas para pegar uma que não teve a capacidade de não se perder, até que ele me encontrou. Ou seja, qualquer um está suscetível. Sim. Então a gente não pode achar assim, ele faz porque quis. É claro que ele fez a escolha dele, achando que não ia ter tantas consequências, e quando ele foi aprisionado, muitas vezes ele não consegue mais sair. Então, às vezes, realmente é uma doença. A gente também não pode tratar só como algo banal, a escolha, pronto, fez, acabou, o problema é dele, e não é assim. E é uma doença, precisa sim de um apoio psicológico, emocional, a família está junto. Não é fácil, mas é necessário. A pessoa se sentir acolhida. Eu, por diversas vezes, eu fiquei muito brava com meu irmão pelas recaídas e tudo, mas eu também cometi essas recaídas. Então, quando eu vejo, poxa, eu brigava com ele, mas eu também. Então, Jesus me deu a oportunidade, ele tentou várias vezes me ajudar. E hoje eu estou aqui porque ele me resgatou. Então, a gente não pode literalmente abandonar e deixar a pessoa à mercê de Satanás, sambar na cara dele e achar que está tudo bem. Não é assim. A gente tem que insistir. Não é fácil, a pessoa realmente é uma dependência, então ela precisa do apoio da família, ela precisa... e eu quero frisar algo, porque a gente vivencia isso também dentro da família em outras circunstâncias. E eu falo com relação, por exemplo, a família tem um mal de achar que suprindo, principalmente a área financeira, eu vou te dar um cordão de ouro, vou te dar um relógio, ele perdeu tudo lá na boca, e você vai restituindo tudo, achando que você é Jesus, que vai colocar sandália nos pés ao vestir de novo. E não é assim. Aí o que a pessoa faz? Opa, agora eu já tenho outros novos para trocar. Então a gente tem que policiar, até ter sabedoria e discernimento até nisso, porque quando você passa a restituir tudo que aquela pessoa entregou, você é um facilitador exatamente, você de uma vida escrava. Exatamente, você está financiando novamente.
Então a gente tem que se policiar até com isso. Não é dessa forma que você liberta, que você vai demonstrar amor pelaquela vida. Então, assim, é muita oração, muito, porque precisa. Não é fruto do espírito, né? Exatamente. Então, as famílias precisam entender isso, porque não é algo só falar assim, é só abraçar, amor, toma tudo de volta, tá restituído, agora você é filho de novo. Não. É necessário ele também sofrer as consequências, ter essa realidade de que tem perdas, não é só eu vou lá, faço, tá tudo bem, agora passa a mão na cabecinha e tá tudo bem novamente. E não é assim. Então, a gente precisa, sim, amar, orar, buscar, estar junto, buscar ajuda, que seja medicamento. Por isso que eu acho importante também o codependente ter um suporte de conselho. Exatamente. Porque vai ser mais fácil alguém de fora aconselhar essa pessoa do que ela tomar as decisões por si própria e ficar errando consecutivamente e, em vez de ajudar a libertação, coopera para a escravidão. Porque é muito difícil estar nessa situação. Eu sempre falo que é muito mais fácil você de fora do furacão saber o que fazer do que no olho dele. Você não tá vendo nada, você tá ali naquele caos. De fora do caos, a sua visão é muito mais ampla. Então, às vezes, também ter um conselheiro antes de tomar certas atitudes, eu acho que é fundamental para ajudar no processo de libertação de quem está passando por esse processo, ou está tendo uma recaída, ou nem sequer assumiu a responsabilidade de um tratamento, tomou a decisão para poder melhorar, né? E ter essa sensibilidade. É muito difícil ter essa sensibilidade quando é um filho nosso. A gente age muito por emoção. Né? Vocês têm Eloá, que é fruto já dessa nova etapa da vida de vocês. Uma menina maravilhosa, tem a idade das minhas filhas, né? Ama ir na igreja pelo que eu vejo, me abraça a todo culto. Ela é uma das que chega pra mim, nossa, pastor, hoje você tá muito bonito. Falei, obrigado, minha filha, você também tá linda. Né? Ela é uma criança amável, né? E a gente vê esse marco que Deus permite que a gente viva para falar, tá vendo só? Agora o escravo é um pai livre. Glória a Deus. Né? A escrava é uma mãe livre. Pra gente ir pro nosso último tópico aqui, porque o papo tá bom, tá vendo como é que vai? Eu queria só trazer uma ponderação de vocês, porque recentemente o STF, né? Ele está votando a descriminalização. Né? Existe diferença entre a legalização, a descriminalização. São detalhes jurídicos que alguém da área vai ter mais propriedade para poder afirmar o que está acontecendo. Mas eu vou falar sobre um dos votos que foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quais foram as citações e as colocações dele sobre esse tema? Eu não vou entrar aqui no mérito. Isso é uma visão pessoal, isso não deveria ser uma atribuição do STF, porque quem faz as leis é o Legislativo, que é representado pela Câmara dos Deputados e pelos senadores. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. Eu só quero pedir a opinião de vocês sobre o que vocês acham disso. Se isso vai ser benéfico, se isso vai ser ruim, se isso vai fazer bem ou vai fazer mal. Então, o que ele disse no voto dele? Eu vou ler aqui, estou no site do G1 da Globo, lendo a citação dele, né, como ele proferiu o voto. Não é crime a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a maconha. Aqui a discussão é só a maconha, pelo que eu percebi. Será considerado usuário e não um traficante, tá? Usuário. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas da droga, tá? Então isso aqui é só um dos pontos, tem mais pontos, eu não vou ler todos aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês, tá? Uma opinião de quem, vamos falar assim, tem lugar de fala, né? Porque vocês são que eu também acho que esse lugar de fala é uma bobeira. Vocês são ex-usuários assíduos de todo e qualquer tipo de substância que, né, até, como é que é o nome daquela lá da lata lá que você falou, que cheirava? Tetine. Tine, mas como é que é o nome? Carbografite. Carbografite, eu nunca tinha escutado isso na minha vida, né? O que vocês acham da descriminalização? E a gente sabe que isso é um passo para a legalização do consumo de maconha, que já existe em países, se eu não me engano, como Holanda, Canadá. Eu acho que no Brasil, o Uruguai é um país, no Brasil não, na América Latina,
O Uruguai é um país que também já descriminalizou. Vocês acreditam que uma descriminalização, tendo a experiência que vocês tiveram, ela é mais benéfica, ela coopera mais, ou ela se tornaria ainda mais um problema para a gente poder resolver? Problemaço. É, Que é colocar a maconha, para mim foi a porta de entrada. Eu conheci todas as outras drogas. Como que eles vão cercar só o uso da maconha? Vai ficar liberado, vai estar legal, vai dar uma legalidade para as pessoas usar qualquer tipo da droga na rua. Você vai sair de casa, como que as famílias vão ver isso, crianças, como que elas... Minha filha nunca viu ninguém usando droga. filha de um Não sabe o que ela vê na rua? Papai, você tem que ajudar aquele moço que tá ali deitado. Na hora que Ela ela sabe. tá numa saída. mistério, né? É quando ela vai na clínica, o que que eles estão fazendo? Eu já contei pra ela. Não, eles estão aqui tratando, filho. Ela vai lá, abraça todo mundo. Eloá, a criança terapêutica. Ela é do abraço, boas-vindas. Então você acha que isso seria muito mais prejudicial? Muito. É uma sinalização de que agora nós vamos partir por um caminho de, depois da descriminalização, de legalização, e que a legalização da maconha, ela se torna uma facilidade para entrada em drogas mais pesadas para chegar no crack, que rouba a pessoa até da vida dela. É verdade. E hoje já tem a droga até mais forte que o crack, é o K9. Eu já ouvi falar desse K9, é uma loucura. Eu vi uns vídeos. É uma droga sintética. Sim. Então é... Você corrobora dessa opinião, Paula? Muito. Realmente, assim, vai ser gritante. A gente sabe que a maconha ela tem, para fins medicinais, alguns benefícios. O que eu não sou contra. Exatamente. Mas não é fumada. Não. E no caso da discriminação, eu falei, literalmente, vai ser reganhar a porteira. Vai ser literalmente isso. Porque você vai dando a brechinha e ali não vai ter como um pai, né? Tentar cercar uma situação do filho, porque vai estar ali de bandeja, vai estar ali propício. Eu falo que minha primeira vez que eu usei foi a maconha do meu irmão. Tava ali de bandeja para mim. Então, se começar daqui a um tempo legalizar, vender na esquina da escola do seu filho, como que vai proceder? Concordo. E vai ser literalmente a maconha das drogas que ainda, né, não foram legalizadas. A gente sabe que realmente a porta, primeiro começa o álcool, o cigarro, e a maconha ela é a porta de entrada literalmente para o uso de outras drogas. Sim. Você começa, é só um baseado, porque a gente começa ali meio, vou falar assim, acanhado, aí começa e ali vai cocaína. A minha opinião, eu vou ser mais pragmático, porque eu nunca usei droga, né? Eu tinha alergia a cigarro, eu tinha medo de usar droga e morrer. Mas bebi muito álcool. Sendo mais pragmático, o que eu percebo? Hoje, através do imposto, né? O governo mostra um arrependimento enorme em, por exemplo, ter o cigarro como mercado, como um produto. A gente sabe que o imposto no cigarro é altíssimo. Se eu não me engano, a cachaça também chega a mais de 80% de imposto pela quantidade de álcool que ela tem. Por que esses produtos têm um imposto alto? Altíssimo. Porque é um objetivo de desincentivar a sua produção e o seu uso. Tá? Por quê? Porque o prejuízo que a substância dá para o Estado financeiro é maior do que qualquer benefício tributário que ele possa dar para o Estado e financeiro que ele possa dar para a sociedade, né? Então, se a gente já sabe que o cigarro causou um problema e causa vários problemas no sistema de saúde do Brasil, um câncer, quanto custa um tratamento de um câncer? A gente sabe que muitos cânceres são causados pelo uso contínuo do cigarro, né? E outras doenças, não só o câncer, enfisema pulmonar, um monte de problema respiratório, cardiovascular, que o cigarro, os problemas de saúde que agora estão muito mais latentes sobre o álcool, né? Então você falando muito sobre os problemas de saúde do excesso do uso de álcool e por aí vai. Como é que não vai ser o custo Estado para tratar a dependência da maconha e as drogas subsequentes que virão dessa porta de entrada
que é a maconha, mas muita gente usa a maconha e para na maconha. Você conhece alguém que só usa maconha, que só ficou na maconha? Ou se essas pessoas são a exceção? São exceções. A regra qual é? Todas evoluem para outras drogas. A gente não trabalha pela exceção, a gente trabalha pela regra. Pela regra. O risco que isso pode ter, né? Outra coisa, a legalidade da maconha, a liberação, não vai ficar só maconha para fumar. Eles vão fazer outras coisas. Eu estava vendo uma reportagem que tem pirulito, bala, chocolate De maconha. de maconha. Sim, Imagina uma criança inalando, comendo um chocolate lá que alguém deixou. sim. Cara, o problema... Isso seria o vai trazer. passo que é a legalização, né? A descriminalização para o uso pessoal, como está aparentando ser o caminho do STF, ele já se torna um problema sério e que, na minha visão, vai dar uma dor de cabeça gigantesca para famílias, vai dar uma dor gigantesca para pais, vai trazer um custo para o Estado gigantesco por causa da porta de abertura que a maconha ela tem na vida de muitas pessoas para outras drogas. E imagina só como é que vai cuidar dessas pessoas depois. O Estado já não é eficiente. A gente vê pelas guerras que estão acontecendo na Cracolândia. Sim, o Estado já não é eficiente em muita coisa. Vai ter mais um problema para ele resolver que ele não vai dar conta. E vai ficar por isso mesmo. Quem que vai chorar lá na ponta do resultado da decisão é a mãe. É a esposa. Filho roxo. É o filho abandonado. Não é? Oremos para que o nosso país não siga esse caminho. Eu ouvi uma citação uma vez, que na Holanda, você chega lá, que a Holanda, não sei se toda ela, eu não tenho, mas a história que eu vi é que você chega lá e você encontra as pessoas te oferecendo cocaína, assim. Tipo assim, Como algo. coca, e oferecendo a cocaína e não é Coca-Cola, né? Não foi só Coca-Cola, mas coca, uma cocaína como se fosse algo, vamos dizer assim, normal, né? É um país onde a droga, no caso a maconha, ela já é legalizada, diferente de no Brasil ainda está partindo primeiro para um passo de descriminalização. Que haja uma ponderação das autoridades nesse sentido, né? Parece que o STF tem formado uma opinião muito única, muito alinhada com relação a esse assunto, mas que isso passe pelas casas legislativas que são de fato representadas pelo povo e que eles possam fazer as audiências, levar uma mãe lá. Isso que eu ia falar. Eles precisam ver realmente a realidade aqui fora. Levar uma mãe lá, né? Porque se eles usam droga, eles vão ter bons hospitais para se recuperarem. Né? Essa mãe que cuida desse filho numa situação mais financeiramente mais escassa, não tem essa possibilidade. Às vezes tem que parar de trabalhar. Às vezes a única fonte de renda que tem que abrir mão muitas vezes para poder cuidar de filho em casa, que foi para uma realidade dessa. Mas, casal, glória a Deus. Que conversa gostosa, que papo bom e que testemunho edificante. 10 anos, completando esse ano exatamente, 2013, 2023, nesse processo de libertação, sabendo que vocês hoje estão envolvidos na ajuda, no auxílio à libertação de pessoas, né? Eu acho que vocês não são só um casal, vocês não são só dois indivíduos que foram libertados dessa situação através de um processo por Jesus, que Jesus fez parte dele, mas eu vejo vocês um povo que vai vir atrás de vocês. Vocês são uma nação que Deus tem para resgatar, e Deus está levantando muitos líderes dessa nação pelo Brasil afora como vocês. Aqueles que virão para trazer um povo atrás, para serem instrumentos de Deus, para conduzirem um povo em um processo de libertação. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, que Deus continue usando vocês hoje nisso, na autoridade que vocês têm, né? E que em nome de Jesus nós possamos ouvir muitos testemunhos como o de vocês. Daqui a 10 anos ouvi dezenas de testemunhos. Estou 10 anos limpo com a minha família, sendo fiel ao Senhor e servindo a Jesus. Amém? Pessoal, queria agradecer a todos que assistiram. Esse é o nosso número 1. Eu vou pedir que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal. Eu tenho certeza absoluta que vão vir muitas conversas boas e bacanas como essa que nós tivemos aqui. Amém? Então, compartilha isso. Às vezes você ouviu alguma coisa em um determinado período, você tem como compartilhar no YouTube, colocando 1 minuto que você quer que a pessoa comece a ver o vídeo. Faz isso. Eu te incentivo a fazer isso,
né? Talvez você conhece uma mãe que está sofrendo nesse exato momento, um pai, um filho, né? Ou um marido, uma esposa que é um codependente, que está passando por uma dificuldade. Manda esse vídeo. Há esperança em Jesus. Eu creio que Jesus se fez na vida do Rocha e da Paola, ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, né? O que a gente precisa fazer é propagar essa mensagem, é propagar essa verdade. Jesus liberta, Jesus muda, Jesus transforma, e a gente precisa entender que ele tem usado vidas hoje para ir na contramão desse mundo escravizador, para trazer liberdade espiritual sobre a vida daqueles que querem viver essa liberdade espiritual. Deus te abençoe. Então, se inscreve. Eu não sei se o YouTube deve ter sininho também. Tem, né? Coloca aí as notificações para quando sair vídeo novo aqui no canal você receber. Eu tenho certeza que nós estamos passando por um marco aqui na igreja, a oportunidade de termos o nosso podcast. Glória a Deus porque você assistiu esse, e até o próximo. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.